Eu creio, irmãos, que assim como nos tempos de Elias, hoje em dia, se nós formos olhar à nossa volta, as pessoas têm se afastado de Deus. Eu não sei se você concorda comigo. As pessoas têm se afastado de Deus. Eu percebo, sabe? Eu sinto no meu coração, isso é coisa minha, que essa pandemia foi como se Deus estivesse sacudindo o mundo para que as pessoas se lembrassem de que nós temos que buscar a presença dele. Nós temos que nos voltar para ele. Porque as pessoas buscam muito mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus. O pecado, a sedução do mundo, a carne, tem derrubado muitos homens e mulheres de Deus, fazendo com que as pessoas percam o temor e se entreguem deliberadamente às suas paixões carnais. E muitas vezes, quando as pessoas buscam a palavra de Deus, quando alguém busca a palavra de Deus, é para que aquela palavra seja usada de acordo com a sua conveniência. As pessoas muitas vezes buscam a Deus na palavra, mas querem dar ênfase somente àquilo que as interessa. Então, hoje em dia, na maioria das igrejas, infelizmente, fala-se muito sobre prosperidade, fala-se muito de bênçãos, as pessoas vão atrás de vitórias. Os cultos, o culto da bênção, o culto da vitória, o culto do milagre, são os cultos mais concorridos. Mas quando você chama um culto assim de culto de oração, as pessoas não vão, as pessoas não comparecem. As pessoas querem fazer campanhas, se essas campanhas beneficiarem elas de alguma forma. Você não vai ver em nenhuma igreja uma campanha do arrependimento, uma campanha de 7 dias de arrependimento, campanha de renunciar à carne. Você não vai ver isso. As campanhas, não que eu seja contra, eu sei que existem igrejas sérias que fazem campanhas no sentido de dar uma continuidade a um texto bíblico ou a algum ensinamento que a pessoa quer direcionar ali durante o culto. Mas dificilmente você verá uma campanha que fale de arrependimento. Campanha do perdão. Imagine uma campanha assim. Aprendendo a perdoar os que me perseguem. Campanha de oração pelos inimigos. Você já viu isso? Desculpem. Você já viu alguma campanha assim? As campanhas geralmente falam sobre o quê? Prosperidade, bênção, é a porta aberta, é a chave da vitória. Você não vai ver uma campanha de amor ao próximo, campanha de santidade. Você não vai ver. Mas é isso o que Deus quer de nós. Isso é o que Deus quer de nós. E Israel passava por um tempo de esfriamento espiritual. Elias, portanto, estava concluindo a sua missão aqui na terra. De maneira vitoriosa, ele teve coragem de denunciar o pecado, ele não recuou diante das ameaças que recebeu. É claro que como homem, como ser humano, ele teve momentos bons e ruins na sua trajetória. Lembra que Elias se escondeu numa caverna depois da ameaça de Jezabel? Ele era um ser humano, irmãos. Ele não era um super-homem. E assim como nós, ele teve momentos bons e momentos ruins, mas ele nunca deixou de confiar em Deus. Eu gosto do texto de Tiago, capítulo 5, no verso 17 e 18, quando Tiago fala de Elias como um ser humano como nós, como um ser humano sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago 5,
Verso 17 fala assim, ó, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Elias não se deixou corromper pela iniquidade e pela idolatria que marcou a sua geração. É possível ser separado em meio a uma geração corrupta, a uma geração idólatra. E é isso que Deus quer de nós. Pelo contrário, Elias, além de não se corromper, ele honrou o nome de Deus com as suas atitudes. E por isso Deus deu a ele unção para operar milagres e para obter grandes vitórias na sua vida. Santidade e unção caminham juntas. Muita gente quer unção sem ter santidade. Quer a bênção sem pagar um preço de renúncia. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Se você recebe essa palavra, diga amém em nome de Jesus. Eclesiastes 9, 8. Fala de vestes alvas e óleo sobre a cabeça. Vestes alvas tem a ver com santidade, com pureza. Óleo sobre a cabeça fala da unção do Senhor sobre a nossa vida. Santidade e unção caminham juntas. E mesmo tendo sido, irmãos, esse servo de Deus exemplar, chegou o momento em que Elias deveria deixar essa terra. O ministério dele estava acabando aqui na terra, mas não o ministério profético que Deus havia estabelecido. Então aquilo que Elias começou deveria ser continuado por outra geração, porque a obra de Deus não para. O dia em que eu e você partirmos dessa terra, se Jesus não tiver voltado ainda, Deus levanta outras pessoas para continuar a fazer a obra dele. Tem pessoas que na igreja dele ele pensa assim, não, porque se eu não estiver lá, o negócio não acontece. Deus usa pessoas como ele quer, do jeito que ele quer, na maneira que ele quiser. Quando Moisés morreu, Deus levantou Josué, lembra? Quando Jesus subiu aos céus, é claro que a obra de Jesus, a obra salvadora de Jesus é insubstituível, mas a obra da pregação do evangelho, dos milagres, das curas, ele capacitou os seus discípulos para que fosse dada continuidade. Ele deu aos seus discípulos poder e autoridade para que eles continuassem pregando o evangelho por todo o mundo, para que eles fizessem milagres e maravilhas em nome dele, em nome de Jesus. Então, no lugar de Elias, Deus levantou Eliseu. Eliseu era aquele discípulo que servia Elias o tempo todo. E eu quero dizer para você o seguinte, ainda hoje, o Senhor busca pessoas que estejam dispostas a serem canal de bênção para este mundo. Pessoas que sejam inconformadas com a injustiça, que não se deixem moldar pelos padrões deste mundo, que tenham compaixão por aqueles que estão perdidos. Deus está em busca desses, daqueles que estejam dispostos a serem separados para Ele. Pessoas que recebam o chamado de Deus e digam assim, eis-me aqui, Senhor. Pessoas que queiram ser cheias do Espírito Santo. Amém? Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias. Não que ele quisesse ser mais importante do que Elias, mas porque Eliseu talvez previu, não sei como é que fala aqui exatamente, que o desafio que ele teria seria talvez maior do que os desafios que Elias teve. Então ele pediu porção dobrada do teu espírito. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra alcance muitas pessoas. Depois que terminar, não deixe de compartilhar o link desse culto, irmãos.
de coração. Eu não estou falando isso por causa de like, de visualização, de curtida. Não é isso. É porque eu sei que muitas vidas precisam receber essa palavra. Assim como Deus ministrou ao meu coração através dessa palavra, Ele pode ministrar na sua vida agora e ministrar na vida de centenas de milhares de pessoas que irão ouvir essa mensagem. Deus não te chamou somente para ficar esquentando banco de igreja e agora banco na sua casa, né, por causa da pandemia. Deus quer usar a sua vida. Deus levanta homens e mulheres em cada geração. Deus levanta homens e mulheres em cada geração para serem instrumentos nas mãos dele. Receba essa palavra em nome de Jesus. Depois de Elias ter subido aos céus, Eliseu foi dotado de uma autoridade de Deus em dobro, porque a medida da sua fé levou ele a um nível de graça e de unção, de poder, de autoridade, para que a obra do Senhor na terra continuasse, para que Deus continuasse a efetuar, operar maravilhas aqui na terra. Elias cumpriu e encerrou a sua missão, vivenciando e operando milagres de Deus. E Eliseu iniciou uma nova etapa, dando continuidade a essa grande missão. E olha só que coisa tremenda. A Bíblia registra que Elias, pelo poder de Deus, deu 16 milagres. Se você contar os milagres que Elias fez, você vai ver que foram 16 milagres. E Eliseu realizou 32 milagres, o dobro, porque ele pediu porção dobrada do Espírito de Deus que havia sobre Elias. Que você receba essa palavra, que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração, que tudo aquilo que tem impedido a sua vida com Deus seja removido para a glória do Senhor.